Olá, meu irmão, minha irmã. Juntos com a graça de Deus mais uma vez, nós estamos reunidos diante da palavra de Deus. Neste belo dia, o Senhor nos dá uma palavra que vem nos abrir os nossos olhos a respeito da verdade. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumina. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retire-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me oferece. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Meus irmãos, e a nossa leitura de hoje, para a nossa reflexão desse dia, se encontra no Evangelho de Marcos. São Marcos, capítulo 6, de 14 a 29. Lá fala assim: a opinião de Herodes acerca de Jesus, a execução de João Batista. O rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tornara célebre. Dizia: João Batista ressurgiu dos mortos, e por isso o poder de fazer milagres opera nele? Uns afirmavam: é Elias, diziam outros, é um profeta, como qualquer outro. Ouvindo isto, Herodes repetia: é João a quem eu mandei decapitar, e ele ressuscitou? Pois o próprio Herodes mandara prender João e acorrentá-lo no cárcere, por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com a qual ele tinha se casado. João tinha dito a Herodes: não te é permitido ter a mulher de teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo. Não o conseguindo, porém, pois o Herodes respeitava João, sabendo que era um homem justo e santo. Protegeu-o e, enquanto ouvia, sentia-se embaraçado. Mas mesmo assim, de boa mente, o ouvia. Chegando, porém, um dia favorável em que Herodes, por ocasião de seu natalício, deu um banquete aos grandes da sua corte, por seus oficiais e os principais da Galiléia. A filha de Herodíades apresentou-se e pôs-se a dançar, com grande satisfação de Herodes e dos seus convivas. Disse o rei à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhes: tudo o que me pedires te darei, ainda que seja metade de meu reino. Ela saiu e perguntou à sua mãe: que hei de pedir? E a mãe respondeu: a cabeça de João Batista. Tornando logo a entrar apressadamente, à presença do rei, exprimiu-lhe o desejo: quero que sem demoras me des a cabeça de João Batista. O rei entristeceu, todavia, por causa da promessa dos convivas. Não quis recusar. Sem tardar, enviou um carrasco com a ordem de trazer a cabeça de João Batista. E ele foi e decapitou João no cárcere. Trouxe a sua cabeça num prato e deu à moça. E esta a entregou à sua mãe. Ouvindo isso, os seus discípulos foram tomar o seu corpo e o depositaram num sepulcro. Amém. Meus irmãos, nessa passagem de hoje, como que a gente vê que a verdade quando é colocada onde há erros, onde há coisas erradas, as pessoas se enfurecem. As pessoas ficam nervosas, ficam constrangidas por causa da verdade. Aqui a gente consegue perceber nitidamente que o rei Herodes ouvia João. As palavras de João chegavam a perturbar a cabeça do rei Herodes, mas ele ouvia. E ele falava para Herodes direto: não te é lícito, não te é permitido ter a mulher de teu irmão. E nessas palavras, Herodias ficava enfurecida. Queria matá-lo, mas não podia, porque o rei até então ouvia, gostava de falar, mesmo ficando embaraçado, ele gostava de ouvir as palavras de João. Mas aí aconteceu que um belo dia, ele dando uma grande festa de seu aniversário, mandou chamar todos os principais da Galiléia, daquelas cidades vizinhas. Foram convidados pelo grande rei Herodes, dizendo assim, o grande rei Herodes. E ele, para alegrar todo mundo, olha como que é uma mãe descabeceada, uma mãe que tem uma menina ali, uma menina mocinha já, e põe a dançar para os seus convidados, para aqueles grandes principais. E ficaram todos ali babando por aquela moça. Todos aí com certeza estavam embriagados, com a cara cheia, vamos falar assim. E ficaram todos maravilhados, principalmente o rei. O rei, ele na sua embriaguez, chegou até a falar besteira.
tudo o que me pedis eu te darei, até mesmo a metade de meu reino. Imagina aquela menina ali que agradou ao ponto do rei falar isso. E ela, menina, não sabia, sempre assim, instruída pela tua mãe, objeto de desejo para aqueles homens. Imagina nós lá que roupa que ela estava naquela época, mas ficaram loucos. Principalmente o rei que falou, te dou até a metade do meu reino. E ela não sabia nem o que pedir, foi até a sua mãe. Mãe, o que eu vou pedir? O que eu peço agora? E a mãe, como ela sempre queria, porque ele falava, ele denunciava o erro naquele casamento dos dois, né? Viviam juntos, que não era permitido. O rei ficar com a irmã do seu irmão Filipe. E ela, como de imediato, pede a cabeça de João. Porque ela sabia que quando uma palavra de um rei era falada, não podia voltar atrás. E é isso que a palavra fala. Que Herodes entristeceu-se, porque gostava de ouvir as palavras de João, mas como ele era o rei, ele podia voltar mais atrás. E foi, mandou um carrasco e ele decapitou João. Hoje não se comemora o dia de João, mas a sequência dessa semana veio nesse evangelho para que a gente possa meditar a verdade. Muitas vezes é melhor a gente arrancar a verdade, cortar a cabeça, do que seguir a verdade. Por isso que Jesus Cristo disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida, né? Por isso que ele diz, a verdade vos libertará, a verdade liberta, a verdade restaura, a verdade cura. E aqui nesse dia de hoje, vem nos apresentar isso nesse dia. Vivamos a verdade, Jesus Cristo é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essa palavra que fica para nós hoje, meus amados, que nós temos, mesmo sabendo que vai acontecer grandes coisas, mesmo sabendo que pode ter uma grande mudança, a verdade. Temos que seguir a verdade, principalmente a verdade quando é a verdade bíblica, como fala aqui. Aquele rei entristeceu, sabia do que poderia acontecer, porque ele gostava de ouvir a João, mas sendo o rei, preferiu cortar a cabeça de João. João, grande profeta, o último do Antigo Testamento e o primeiro do Novo Testamento, veio para anunciar, para aplainar as montanhas, porque ele mesmo disse, eu não sou digno de amarrar nem as sandálias daqueles que virá depois de mim, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é aquele que vem nesse dia de hoje, que é aquela verdade que fala para nós, seguir Jesus, seguir nosso único Senhor, e que nós possamos deixar com o nosso coração se abra para essa verdade, se abra para esse amor, esse grande amor de Cristo, que vem e fala para mim e para você, porque a verdade liberta. E eu deixo uma pergunta para nós hoje, o que estamos seguindo? O que nós estamos ouvindo? Será que tem verdade no que estamos ouvindo? Será que tem verdade no que estamos vendo? Porque se for verdade de verdade, ela incomoda. A verdade incomoda ao ponto de mudança, de conversão mesmo. Mas depende de nós querer simplesmente a verdade. Andar na verdade, andar na luz de Cristo. Esse é o caminho. Meus irmãos, minhas irmãs, tenhamos hoje a coragem, a graça, pedir a força do Espírito Santo que vem em nós e nos dá esse Espírito dentro de nós, que nos capacita para seguir a verdade, e essa verdade que é Cristo. Eu desejo toda a felicidade do coração, que esse Espírito Santo paire em você e sua família, nos seus da sua casa, que sigam a verdade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Meu irmão, minha irmã, você ainda que não se inscreveu no canal, se inscreva. É só você apertar em inscrever-se, apertar o sininho, deixar o seu joinha, o seu like, isso fortalece o nosso canal. E envie essa mensagem hoje nos seus contatos, nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp, grupo da família. Seja um evangelizador da verdade, em nome de Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus e até a próxima.